Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos iniciar o nosso Direcast, o podcast para tirar as suas ideias do papel e direcionar a sua empresa. Como você já é nosso costume aqui, hoje estou aqui também com meu amigo, aqui, meu companheiro de todo o podcast, o Luan, e hoje a gente vai abrir com um novo objetivo. O nosso objetivo é sempre trazer conteúdos práticos, conteúdos que a gente possa trabalhar e direcionar para esse empresário. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre algo muito especial para a área da saúde, né? E não só a saúde, profissional liberal também autônomo, que se enquadra dentro dessa área, tanto a parte de médico, dentista, a parte de nutricionista, da área de saúde, os arquitetos e engenheiros. Então a gente vai falar um pouquinho, algo voltado para esse público nosso. E hoje, como nosso tema principal, a gente tem aqui como fazer seu dinheiro trabalhar para você de forma inteligente quando falamos de impostos, né? Acho que é muito interessante isso, né? Então, é um tema que a gente gostaria muito de abordar e trouxe hoje para o nosso Direcast. E então o Luan vai contar pra gente, em especial, quem é o nosso convidado tão ilustre e especial que a gente trouxe aqui para falar um pouco sobre isso. E aí, Luan, conta pra nós. Conto sim. Bom, acho que complementando o que você falou, Tati, é importante, uma vez que a gente tem renda, a gente pagar imposto. Pagar imposto é certo, o problema é pagar imposto errado, né? Então, por esse motivo a gente trouxe aqui um caso de sucesso que a gente tem aqui na empresa, na Diretrizes, que é o Dr. Salomão Osteto, né? Ele é especialista, mestre e doutor na parte de implantes dentários, e ele vai contar um pouco pra gente, basicamente, a história dele, né? Então eu já vou chegar perguntando, né, se está tudo certo com o doutor, e pedir pro doutor contar um pouco da sua história, como começou na área que o doutor atua, e também por que o doutor escolheu seguir esse caminho. Ótimo. Então, boa noite a todos, né? Quero já agradecer pelo convite e estou mais feliz ainda porque estou sendo convidado por causa de um case de sucesso, né? Então, isso já me alivia bastante, essa questão contábil, né? Mas então, eu sou dentista já há 25 anos, esse ano eu vou fazer 25 anos de formado, então dia 30 de novembro eu faço 25 anos que eu já sou dentista, né? Então já estou há muitos anos nessa área e foi um sonho de criança ser dentista, né? Desde criança eu já sabia que eu ia ser dentista e felizmente deu tudo certo, né? Consegui estudar, passar no vestibular, tive o apoio dos meus pais, né? Meus pais pagaram meus estudos, pagaram minha faculdade e tive a sorte, né? Depois de formado ainda ganhar um consultório, né? Do meu pai. Então foi uma história bem bacana, assim, que foi um começo difícil, né? Como todo profissional que começa, difícil. A gente começa devagar e vai crescendo aos poucos, vai fazendo uma clientela. Eu não sou natural de Joinville, eu nasci em Araranguá, no sul do estado. E trabalhei lá durante 2 anos depois de formado. E vim para Joinville vim para casar, porque me apaixonei. Me apaixonei e vim morar em Joinville, então por isso que eu já estou estabelecido aqui desde 1999. Então tive consultórios em várias regiões, em vários lugares, né? Vários lugares já tive consultório, já fui funcionário do SESI aqui em Joinville, já trabalhei dentro de empresas, já trabalhei dentro de trailers, então passei por várias áreas da odontologia, já trabalhei com odontologia móvel e nos últimos anos aí eu tenho me dedicado de forma intensa, integral à parte, como você falou, dos implantes dentários, né? Então fui lá, fiz a especialização, fiz o mestrado, fiz o doutorado, tudo voltado para a área dos implantes dentários, né? E se eu tô aqui hoje, né, exatamente nessa sala com esse podcast com vocês, é porque chega uma determinada hora, né, que a gente precisa cuidar do dinheiro. E como vocês falaram, precisa pagar imposto, né? E é por esse motivo que eu tô aqui e tô satisfeito aí com a nossa parceria também. Isso é muito bom, isso é muito bom. Doutor, dentro dessa linha do que o doutor falou, uma coisa me chamou muito a atenção justamente nessa questão de trabalhar de várias formas, né? Então o doutor está sempre se reinventando nisso, isso é muito legal. Eu acho que isso, os nossos ouvintes, com certeza, também tem que se reinventar. Eu acho que não é a partir de cada obstáculo que tem que a gente desiste, né? Então eu acho que quando você estuda muito, né, tem todo um histórico de financeiramente também para se manter, né, para você estudar, cada vez se aperfeiçoar muito, né, nesse sentido também. Então isso é uma coisa muito legal que o doutor já falou, porque complementa justamente esse ouvinte que com certeza várias vezes teve que se reinventar, né? Então a gente é uma busca de reinvenção mesmo, que a gente tem que se reinventar dentro desse sentido, né? E entrando um pouquinho nessa área, para a gente ir um pouquinho mais para a área técnica mesmo, dentro da odontia, eu gostaria que o doutor explicasse um pouquinho para a gente
Como é que o doutor atua na área técnica, dentro do sentido da parte de treinamentos? Hoje o doutor, além de ter todo um consultório, né, fazer todo um atendimento e tal, mas o doutor também vem um pouco mais voltado para essa área de treinamento para próprios companheiros que também têm essa mesma dificuldade. Dentistas, né, que às vezes estão saindo de uma área de faculdade, às vezes querem se especializar, né? Como que surgiu essa ideia? Como que o doutor conseguiu ter esse ups, né, de realmente legal, fazer Tati. isso? Conta pra nós aí. Então, Tati, sempre tudo que eu fiz na minha vida, eu sempre tive vontade de fazer bem feito, né? Uma vez meu pai falou, isso até é um pouco emocionante pra mim, porque eu falei com meu pai hoje, inclusive. E o meu pai, uma vez, ele falou pra mim assim: Salomão, se por acaso algum dia na vida você for lixeiro, você seja o melhor lixeiro. Né? Então eu carreguei isso comigo. Então eu sempre estudei muito e eu sempre gostei muito da odontologia. Então eu fui atrás, eu me interessei e eu fiz especialização. E depois da especialização eu fui em busca do mestrado e do doutorado, que são áreas que são voltadas para docência, para dar aula. Né? Então eu fiz o mestrado, eu fiz o doutorado, eu sempre gostei muito desse ambiente acadêmico. Embora eu já tinha certeza que eu não queria estar dentro de uma universidade dando aula. Eu sabia que o meu objetivo não era esse. Por quê? Porque eu gosto muito do contato com o paciente. Eu sabia que a minha vida seria uma vida clínica, de atender pacientes e não só de dar aula. Mas o mestrado e o doutorado, eles me capacitaram então a dar aula e coincidiu, né, entre aspas, coincidiu com todo esse ambiente online que a gente vive hoje em dia. Então eu consegui satisfazer esse meu desejo de dar aula de uma forma online. Então eu não quis ficar dentro de uma universidade e realmente eu não estou dentro de uma universidade, mas eu ministro aulas de forma online para os meus alunos que buscam aquele conhecimento que eu já adquiri lá na especialização, lá no mestrado. Então isso é um outro nicho, né, de mercado que eu descobri, que me dá muita satisfação e que, como você falou, é a transmissão do conhecimento, né? Quando a gente ensina alguém, a gente transmite o conhecimento e acaba sendo também um mercado de trabalho, um nicho a mais, além dos pacientes que eu atendo. Isso é muito legal, né? Porque além de ser uma oportunidade, é uma coisa gratificante, né? Você está repassando o teu conhecimento para outras pessoas. Acho Exato. Que isso é perfeito. E sem contar que está, né, Luan, ajudando também outros profissionais a se tornarem bons profissionais na área, né? Então isso E é incrível, né? Porque as pessoas têm o lado bom e o lado ruim, né? Da internet, do universo online, né? Mas quando a gente aproveita o lado bom, a gente colhe muitos benefícios, né? Hoje em dia, só para você ter uma ideia, eu tenho treinamentos onde eu ensino uma técnica cirúrgica por meio de vídeos, onde os alunos, eles conseguem captar a mensagem, eles conseguem observar os detalhes técnicos de forma muito melhor e muito mais nítida através de um vídeo do que se fosse presencial. Porque muitas vezes num ambiente presencial você está ali com 15 alunos fazendo uma cirurgia e os 15 alunos em cima de você tentando observar aquele momento que ele passa. E quando você explica uma cirurgia por vídeo, o aluno vai e volta o vídeo quantas vezes quiser, ele observa em detalhes, ele dá o zoom. Então a gente tem observado que muitas vezes é mais útil até uma cirurgia virtual, digamos assim, do que o aluno presenciar de forma real ali. Quem diria, né, que a gente ouviu falar dessa forma, né? Quem diria mesmo. Realmente, né? Doutor, e falando um pouquinho, né, porque dentro da parte profissional toda a gente tem que cuidar um pouco da saúde financeira, cuidar de outras coisas que muitas vezes os profissionais não gostam ou não tem tanto a parte de cuidar disso, né? Então, trazendo um pouquinho para essa parte assim, gostar de finanças, de impostos, contabilidade, né? Poxa, eu gosto ou não gosto disso, né? O porquê que a gente não gosta e qual é o cuidado que a gente tem que ter disso, né? Porque o que a gente tem que fazer para que cuide disso também? Porque o profissional ele tem que cuidar um pouco dessa saúde também, né, doutor? Tem que cuidar e aí entra o lado empreendedor, né? Porque ser dentista também é ser empreendedor. Então a gente precisa entender de dinheiro, precisa saber o que fazer com o dinheiro, né? E precisa ter essa mentalidade empreendedora. E no meio de tudo isso entra a questão contábil, né? Que é uma questão particularmente para mim que não me agrada, porque eu sou muito técnico, né? Então já tenho muitas funções dentro da clínica. E aí que entra a minha esposa, a Regiane, né? Que ela faz todo esse trabalho em parceria com vocês aí, de forma brilhante, na verdade, como você falou, né? A gente vem construindo isso já há muitos anos. E não tem como ser diferente, né? A gente não tem como escapar disso. Todo mundo precisa pagar imposto, né? E como vocês bem disseram, né? Pagar de forma inteligente. Então é isso que a gente veio buscar com a diretrizes, né? Há muitos anos já. Né? A gente não quer sonegar, a gente quer pagar imposto, né? E a gente quer pagar cada vez mais, na verdade, né? Porque isso é uma coisa boa. Só que a gente quer pagar de forma inteligente, né? Então isso que a gente construiu com vocês, né?
o passo a passo, né? Foi um passo de formiguinha, mas a gente conseguiu. Tu vê que é uma forma diferente de até pensar, né, doutor? Porque, por exemplo, a gente conversa com empreendedores diariamente. E aí é muito raro, né, Tati? Eu vi alguém falando assim, eu quero pagar mais imposto, de forma inteligente. Mas é muito raro. A maioria das pessoas, não, eu não quero pagar, eu quero, enfim, dar um jeito. Acho uma solução. Acho uma solução. Mas não, né, que o doutor falou. Tipo, eu quero pagar cada vez mais imposto. Obviamente, de forma inteligente. E na visão do doutor, né? O doutor tem um atendimento com os pacientes e também tem com os outros profissionais da mesma área. Por que o dentista, o médico, enfim, profissional da saúde, normalmente, na opinião do doutor, tem essa aversão a finanças, a dinheiro, não a dinheiro, mas a cuidar do dinheiro, cuidar dessa parte mais, não sei se é burocrática, porque querendo ou não, né, doutor, todos nós trabalhamos, estudamos tanto para conseguir mais. E aí acaba tendo que, eu recebo, mas aqui do outro lado ele tá indo. Qual a opinião do doutor sobre isso? Bom, inicialmente eu acho que a gente não tem uma formação, né, em todo a nossa vida, né, de estudante, a gente não é ensinado sobre isso, né? A gente não é ensinado como lidar com dinheiro, a gente não tem aulas de empreendedorismo, de finanças, muito menos de contabilidade, né? E isso é uma falha muito, muito grande do nosso sistema educacional. Então a gente cresce sem saber disso e algum dia, né, a gente se depara com o mercado de trabalho e a gente é obrigado a engolir isso sem ter o conhecimento. Aliado a tudo isso, né, a gente vive num país com tantas desigualdades, né, com um governo corrupto, né, onde a gente não vê esse dinheiro do imposto retornando para nós. Então isso tudo gera um sentimento de revolta, né? Mas aí cabe ao empreendedor esse estado de maturidade onde saber que é inevitável e agora eu preciso ir atrás disso. Né? Então eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas eu acho que ele é toda essa confusão que começa lá quando a gente estuda coisas que não são essenciais e que esses temas são temas essenciais para aquela pessoa que é um estudante, mesmo no primário, lá no comecinho lá da vida estudantil, a gente devia ter aula, né, de contabilidade, de empreendedorismo, de investimentos, e a gente não tem, a gente vai aprender na vida adulta só. E na marra, né? E na marra, forçado, né? Sim. E aí, me veio a dúvida, assim, o doutor recorda, lembra de ter pago, né, muito imposto, ou mais do que deveria, na história? Assim? Eu acho que provavelmente, né, antes de trabalhar com vocês, a gente tinha várias confusões, né? A gente trabalhou com alguns profissionais que fizeram errado, inclusive, né? A gente teve que pagar algumas multas ali que a gente considerava injustas, mas cabe ao empreendedor simplesmente fazer aquilo que a contabilidade nos diz, né? Mas a gente sabe que houve alguns erros aí no passado, né? Com outras parcerias com outras contabilidades, onde a gente faz questão de esquecer, claro, né? Passado é passado, mas aí depois vocês colocaram tudo em ordem pra gente e a gente não vive de passado, né? Tá certo. Tati? Então, realmente a gente não vive de passado, né? Vamos falar de futuro, mas acho que antes do futuro a gente tem que falar do presente. Do presente, perfeito. Então, eu acho que como a gente falou lá no nosso início do podcast, que todo mundo quer saber, que case de sucesso é esse, né? Aonde que a gente chegou aí para ter um case de sucesso com o Dr. Salomão, com a clínica? Então, o que é isso? E de que benefício, de que impostos inteligentes a gente está falando, né, Luana? Acho que é isso que também o pessoal que está nos ouvindo quer saber, né? Então, contando um pouquinho desse histórico, assim, do que planejamento, o que foi isso que a gente fez, né? Então, na verdade, a gente nada mais fez do que foi trabalhado em parceria, né? Um trabalho de 4 mãos mesmo, né? Então, eu lembro desde quando o Dr. Salomão veio lá no processo todo. Então, a primeira coisa que a gente queria, que era o que o doutor queria também, que era recíproco, era justamente arrumar a casa, né? Então, achar a melhor maneira de arrumar. E foi esse o trabalho que a gente foi fazendo aos poucos. Então, a gente utilizou muito o livro Caixa, que é o processo operacional, justamente com benefícios fiscais liberados justamente para os profissionais autônomos, engenheiros, advogados, que às vezes a gente acha que o livro Caixa é só para médico. Não, ele não é para médico, ele é para dentista, ele é para engenheiro, ele é para advogado, para todo profissional autônomo liberal que realmente tem que buscar com o seu próprio trabalho, né? Então, a partir do momento que eu busco com o meu próprio trabalho, eu também posso me enquadrar nesse aspecto que o governo coloca pra gente de profissional autônomo liberal, né? Então, desse processo todo do livro Caixa, a gente tem uma legislação lá que fala que tem benefícios fiscais e tal, e que a gente pode trabalhar. E foi aí que surgiu justamente esse nosso planejamento de fazer a coisa acontecer, né?
Então, ao longo do tempo a gente foi trabalhando, não foi um trabalho assim que a gente possa dizer que foi feito do dia para a noite, que não foi construído, né? Então, hoje a gente pode falar com orgulho que realmente a gente tem um trabalho de parceria muito bom e que trouxe praticamente quase que 70% de um case de sucesso justamente de trabalhar uma redução de impostos, né? Então, a gente conseguiu isso com é um trabalho bem em conjunto mesmo, de ir até o cliente, de estar lá com a rede, né, com o doutor Salomão, fazendo algumas reuniões, analisando o que a gente podia aproveitar. E hoje o doutor Salomão, assim lá como a rede, eles utilizam praticamente 90% de todo o trabalho que é exercido dentro da atividade dele, eles usam justamente no livro caixa. Desde o que a gente está fazendo aqui hoje, de um podcast que pode causar alguns custos, a gente utiliza também a partir do momento de notas e recibos para poder trazer para o abatimento do livro caixa, né? E isso é muito legal porque você está utilizando coisas que é do teu dia a dia, né? São notas fiscais, são despesas, são o próprio congresso, né? Quando o doutor... Hoje os especialistas a gente falou aqui de educação, né? Então hoje ele tem que ir para fora, a gente sabe que tem todo um custo. Então imagina você chegar no congresso e saber, poxa, eu vou guardar aqui as notinhas, as minhas despesas de hotel, porque isso vai ajudar a reduzir o meu imposto, isso vai ajudar a trabalhar. Então isso é gratificante, saber que tem esse trabalho de contramão. E um pouco a gente vê, né, Luan, que também não se fala muito disso, a gente não explora. Porque para o governo é aquela coisa, né? O pessoal não ser muito educado, não saber muito, mas a gente não precisa saber tudo, mas a gente tem que ter parceiros que possam nos ajudar a explorar isso, né? Por que não explorar se a própria legislação nos abre isso, né? Então esse é o objetivo, esse é um trabalho, e foi um case absoluto, assim, que a gente fala de orgulho, né? Porque realmente, se não tivesse essa porta aberta, se o profissional lá na ponta não tá indo assim, vou continuar reclamando, não quero mudar, assim, a gente não tem o que fazer, a gente orienta, mas cabe daquele profissional querer executar. Então, por isso que eu digo que é um trabalho de 4 mãos mesmo. Foi um planejamento, foi lá, foi executado, foi feito. E hoje a gente já vê refletindo, que isso que é o mais legal, né? Então imagina a gente conseguir refletir 90% de tudo isso em retorno. E com certeza esse retorno vai ser aplicado na própria clínica, né, doutor? Vai ser aplicado com o funcionário, vai ser aplicado com outros cursos, com novos nichos de mercado que o doutor já está conseguindo visualizar. E está pagando o imposto em dia, está fazendo tudo certinho, né? E o legal, né, Tati, é que assim, ó, que o profissional, esses profissionais que você citou, né, dentre eles o dentista, né? Muitas vezes eles acham assim que tem que ter uma postura passiva, né? Tudo fica à mercê da contabilidade e eu não preciso fazer nada. É errado esse pensamento, né? Porque, como você falou, né? Essa questão de você saber quais notas você precisa lá juntar no final do mês e que isso vai contribuir no abatimento do livro caixa. Poucos profissionais sabem disso e isso realmente é um comportamento decisivo quando você tem aquela questão que todo mundo tem, né? Vou abrir uma pessoa física ou jurídica, né? Então, esse comportamento ativo, né, que vocês orientam muito bem os profissionais a ter, que realmente fez toda a diferença na nossa vida, né? Na minha, lá do consultório, da Regiane. Então, se a nossa casa hoje está organizada, foi porque a gente teve essa atitude, né? A gente está sempre junto com vocês, não na passividade, jogando tudo nas costas de vocês, né? É um trabalho em parceria mesmo. É um trabalho de inteligência, né? Porque... de novo, não basta a gente trabalhar, se esforçar, estudar e aí, do mesmo lado, pelo ralo vai indo embora, né? E sabe o que me chama a atenção, doutor, aqui, né? O trabalho da Tati, das meninas, é que elas conhecem todo o ecossistema do cliente, assim. Então, por exemplo, sabem como é que funciona a vida profissional do doutor, sabe que o doutor atende, por exemplo, os pacientes, sabe que o doutor tem atendimento de treinamento. Então, elas entendem todo o ecossistema e montam de acordo com a necessidade do cliente. Né? Então, estão bem próximos. Inclusive, né, várias vezes já foram lá conversar com o doutor, alinhar, fazer as reuniões. Agora a gente já estabeleceu há muito tempo uma relação de confiança, né? Uhum. Eu, alguns anos atrás, poucos anos, né? Eu liguei, Tati, agora eu vou abrir uma escola, né? Eu vou abrir uma escola de odontologia, agora eu vou ministrar aulas, como é que eu faço? Ela já me orientou, ela foi lá, buscou dentro da lei lá, da docência, né? O que eu poderia fazer, quais são as leis, quais são as regras, né? Onde que vai me enquadrar a minha empresa de treinamentos para dentistas. E aí tudo foi feito muito fácil, muito rápido. E por isso que hoje eu estou mais confortável do que no passado, né? No passado eram muitas dúvidas, né? Sim. E esse nome, né? A gente ouve a Tati falando, por exemplo, livro caixa, é um nome diferente, né? Uma coisa que... A gente, né? Do outro lado da mesa, quem está ouvindo lá, poxa, mas livro caixa parece ser algo tão complexo, né? Mas na realidade, quem vai executar
de fato, né, a operacionalização dos impostos, é ao lado da contabilidade, e o profissional precisa ter essa proatividade de entender o que ele precisa fazer do lado de lá. Né? Preciso guardar isso aqui, preciso ter essa atitude, preciso... E eu acho que uma coisa muito importante que o doutor falou foi relacionada à esposa do doutor. Então, eu me dedico à área técnica, eu sou bom nisso aqui, eu vou focar nisso aqui, mas eu tenho também, né, eu estou resguardado aqui na parte administrativa financeira, porque daí a minha esposa vai cuidar disso aqui e tal. Então, muitas vezes, né, Tati, eu acho que falta isso também, não só no profissional dentista, como vocês falaram, mas em diversas áreas, né? A pessoa, ela quer dar conta de tudo, né? E não dá, ela precisa dividir essas funções. Eu acho muito, muito importante isso dentro de uma empresa, independente do tamanho que ela seja, né? Como no meu caso, né? Uma empresa pequena, uma clínica odontológica pequena, mas a gente sempre soube distribuir muito bem as tarefas, né? E eu sabia que essa não era uma função para mim, né? E a Regiane, ela é muito organizada, né? Então ela é muito correta naquilo que ela faz, ela é muito bom com papéis, com números, e para mim a contabilidade, ela no passado pelo menos era, né, aquela confusão. Para mim contabilidade era bagunça e papéis, né? Vinha papel na minha cabeça, né, contabilidade, porque a gente no passado era tão desorganizado e que eu tenho até um pouco de trauma, sabe? E a Regiane não, a Regiane é muito pragmática, né? Ela lida muito bem com isso. E aí, felizmente, a gente consegue distribuindo as funções, cada um fazendo aquilo que é bom, né? Sim. Ninguém é bom em tudo. Sim. Por isso que dá certo, né? Assim como aqui na Diretrizes, né? Cada um tem a sua área ali e ninguém interfere na do outro, né? Sim, verdade. Tati, fala um pouquinho pra gente, então, por exemplo, o profissional que está ouvindo a gente, pontos importantes para ele considerar, para ele poder utilizar benefício fiscal, utilizar o que ele usa no dia a dia da empresa dele, da área do profissional dele. Uma dica aí para o pessoal já sair ganhando alguma coisa hoje. Então vamos lá. Acho que uma das dicas principais realmente é a questão de saber o que eu preciso guardar, né? O que é esse livro caixa que a gente está tanto falando, né? Então, gente, é nada mais a parte de você realmente pedir solicitação de nota fiscal, solicitação de recibo. Então vamos lá. Se eu vou no congresso, a parte de despesas de hotelaria, despesas de combustível, a parte do próprio congresso, né, que eu vou participar, eu preciso guardar essa documentação, eu preciso que essa documentação ela seja concreta, ela seja válida para poder utilizar no livro caixa. Essa é uma dica. O próprio uniforme, né, a própria vestimenta, você imagina se você ir lá na loja vou gastar lá com um sapato, R$3.000 lá e, poxa, tô pagando imposto, porque tudo hoje a gente paga imposto, né? Mas olha que legal você imaginar, não, esse sapato que eu tô usando, eu tô pagando 3.000, tantos por cento eu vou conseguir trabalhar no meu livro caixa. Então, e ele faz parte do meu processo. Eu preciso de um sapato de uma vestimenta própria, né, doutor? O doutor pode confirmar isso para mim. Não posso trabalhar com qualquer sapato dentro da minha área odontológica. Então, né? Então, assim como várias outras atividades. Pode ser considerado, né, um uniforme de trabalho. Exatamente, uniforme de trabalho. Isso também é dedutível, né? Fazer uma assinatura, a gente está falando tanto de explorar as redes sociais, nessa parte de tecnologia, saber que qualquer Facebook, qualquer Instagram, qualquer questão que eu vou utilizar de Google, enfim, tudo isso eu posso reverter também no livro caixa a partir do momento que eu tenho comprovações. Então, uma dica que eu dou é sempre ter as comprovações. A própria contabilidade que eu pago, o próprio meu imposto de renda que eu pago, isso também são comprovações para o livro caixa, né? Então, a partir desse momento que você começa a guardar essa documentação, não deixe para fazer isso só lá no final do ano, porque a gente chama uma coisa bem importante do livro caixa que é o carnê-leão, que é uma antecipação desse imposto. Então, o que eu faço? Se trabalha toda uma parte de receita, né, trabalhando com as despesas, né? Então, todas as despesas que eu estou voltada, inclusive, eu tenho uma secretária aqui, vou falar um pouquinho da questão até o próprio engenheiro lá, o advogado, eu recebo um processo aqui, eu tenho gastos para ir até Garuva, para ir em qualquer outra cidade, fazer uma audiência, esse gasto também é dedutível. Então, eu trago ele para uma planilha de controle, eu trago ele para um recibo, para tal. Eu posso fazer dessa forma. E o mais correto é fazer isso mensalmente dentro de um livro caixa de um carnê-leão. Por que mensalmente? Para que você não tenha surpresa e você antecipe um pouco desse imposto para que depois lá no final você possa restituir no teu imposto de renda. E a gente fala muito nessa questão do livro caixa, que é uma das dicas que eu dou também, é você ter esse cuidado, porque se eu faço mensalmente, eu sei o que eu vou precisar, porque eu sempre falo, né, Luan, a gente comenta muito isso com os clientes, que eu não posso arrumar um passado que já passou. Não existe isso. Passado é passado. Né? Então, assim, o imposto de renda é uma declaração que é voltada para o que já aconteceu no ano de 2020, por exemplo, né? Em 2021 eu só vou apresentar o que já foi, então eu não consigo mexer o que já foi lá.
Então, se eu faço isso mensalmente, de uma forma preventiva, já consigo ter uma análise, olha, eu estou pagando um pouco aqui no meu carnê-leão, todo mês eu estou contribuindo com esse imposto. Imagina você ter receita e não estar contribuindo. Né? Então, a gente faz essa antecipação para que depois isso reverte para a pessoa. Né? Então, essa é a dica. Realmente, guardar todas as questões de despesa, tudo que for voltado para a sua atividade, é dedutível. Então, guarda tudo, coloca tudo certinho lá. Segundo, questão, dentro dessas coisas que são guardadas, esses documentos, se antecipar no mês a mês, pensar no carnê mês a mês. É uma conta de padeiro que pode iniciar um processo bem tranquilo. Se eu faturo 50 mil e eu tenho um rendimento de despesas, mais ou menos no sentido de 30 mil, eu já tenho que fazer um carnê-leão alguma coisa, já estou tendo lucro. A partir do momento que eu tenho lucro acima de R$1.000, automaticamente eu já teria que estar fazendo um livro caixa, já teria que estar trabalhando um carnê-leão. Então, e as pessoas, como a gente falou, essa é a dica que a gente deixa, mas principalmente esse cuidado. Não, que o doutor falou muito bem, eu acho que esse é uma maior riqueza de dica que a gente pode dar aqui, que é no sentido de ter parceiros, né? Você não é obrigado a saber tudo. Muitas vezes eu acho que o empreendedor, ele desiste no meio do caminho porque a carga é muito grande. Porque naquele primeiro momento que ele inicia, ele tem que fazer tudo sozinho. Mas não precisa ser dessa forma. Né? Às vezes a gente, olha, realmente essa é a minha área que eu me dedico, aqui eu vou pegar um parceiro, eu vou conversar com ele, eu vou entender o que ele faz. Olha, você faz a sua parte, é um trabalho de 4 mãos, isso precisa. Eu acho que esse empreendedor, ele tem que estar ciente disso. Que em nenhum momento ele pode se cobrar que eu tenho que fazer tudo sozinho, porque é tudo sobre... Porque senão ele morre no meio do caminho. Então, para que ele evite que ele morre no meio do caminho, ele precisa ter isso, né? Ele precisa buscar parceria, né? E o livro caixa é nesse sentido, é explorar um pouco essa legislação que a própria Receita nos permite, explorar nesse sentido de entender um pouquinho o que é esse livro caixa, conversar, tentar explorar um pouco, porque tá tão fácil. Você paga, você ganha a nota, tá ali na tua mão, é só saber trabalhar da melhor maneira para explorar isso. Eu acho que é isso, né? Ótimo. E tem uma coisa, né, Tati? Sendo essa questão de pagar impostos um mal necessário, então eu acho que a gente pode ter maturidade e fazer com que as coisas sejam mais leves, né? A contabilidade geralmente carrega um peso, né? Não, eu vou entregar tudo agora para o contador e ele vai se virar e a única coisa que eu vou ter que fazer é pagar o contador e pagar imposto. Não, a coisa pode ser leve. Pode ser leve no sentido do que você falou, de trabalhar em conjunto, de você ser mais organizado, né? Então, o que a gente aprendeu com vocês talvez é ser mais organizado. E quando a gente se organiza contabilmente, a gente se organiza até na questão financeira e de investimentos também, porque uma coisa está atrelada à outra, né? Então, eu acho que isso talvez seja a dica que eu diria para quem está nos ouvindo aí, que a gente pode fazer da nossa contabilidade uma situação leve, né, diferente do que era considerado no passado. Então, hoje nosso relacionamento com vocês é leve, é tranquilo, com o governo também. Então, estamos em paz e é isso que importa para a gente dormir bem, né, botar a cabeça no travesseiro à noite e ter uma vida um pouco mais tranquila. Verdade, doutor, é isso mesmo, né? Acho que tem coisas que são impagáveis, né? Gente, eu quero agradecer imensamente aqui a disponibilidade do Dr. Salomão, da Tati, né? Os dois aqui compartilharam assuntos que são riquíssimos e que muitas vezes acho que o profissional do outro lado de lá ele teria que pagar uma consultoria para conseguir, né? Ou pagar um treinamento com o Dr. Salomão e pedir lá, doutor, poxa, como é que aconteceu lá a história do doutor? Se fosse me dar uma sugestão aí para começando agora, que o doutor faria diferente e tal. Então, talvez teria que ter isso. Pagar pelo menos uma hora de consultoria com a Tati, para a Tati explicar o que é livro caixa, o que pode, né, separar o material dos uniformes, os congressos, isso são informações bem relevantes. Mas tirando a brincadeira aqui de lado, eu quero agradecer bastante a vocês. Doutor, quer deixar um último recado para quem está ouvindo a gente? O último recado seria investir em organização, né? Investir em organização faz parte, não tem como fugir disso. Né, você pode delegar para uma outra pessoa que você confie, né? Então às vezes é mais barato você delegar essa função do que você se sobrecarregar e trabalhar com bons parceiros, né? Assim como eu trabalho com vocês. Talvez essa seja a dica, né? Trabalhar como a Tati falou, essa palavra é muito forte, muito bonita, mas ela é muito útil, né? Parcerias, né? Boas parcerias nos levam ao sucesso, com certeza. Que legal. Gente, obrigado, Tati. Deixa o teu recado aí pro pessoal. Então, pessoal, primeiro agradecer, né? Como o Luan falou, agradecer
presença do Dr. Salomão aqui nesse nosso podcast aqui. Ele compartilhou várias riquezas com a gente, que eu tenho certeza que muitas coisas vocês vão voltar, dar o play lá e voltar a escutar. Como o doutor colocou, o vídeo proporciona isso, a audição maior, mais ainda, né? Posso estar na academia, correndo na rua, eu posso colocar ali para ouvir o podcast. Então, nosso intuito foi justamente esse, né? Trazer alguém que tem um case, alguém que realmente sentiu tudo isso que a gente está falando, e com certeza, tenho certeza que o nosso ouvinte está compartilhando disso tudo, porque isso realmente faz parte do dia a dia dele, né? Então isso é excelente, né? Então agradecer imensamente esse ouvinte que está nos ouvindo, que tirou esse tempinho, que vai nos ouvir mais vezes e vezes, porque vai estar lá na correria do dia a dia, né? Dessa riqueza de detalhes. Então agradecer a todo mundo que está participando aí. E que o nosso podcast hoje está finalizando, porém, com certeza a gente vai ter outros. Aguardem aí nossos ouvintes que logo, logo terá mais novidades por aí vindo, né, Luan? Um grande abraço. Valeu, tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.